Mas vamos agora ver essa parte do tratamento de água bem direitinho, para a gente também tirar alguns conceitos químicos dentro dele, né? Além do próprio assunto em si, que já é importante. O tratamento da água para o consumo público segue, em geral, os passos mostrados no esquema dado a seguir, como vocês viram lá no vídeo, né? Tá aqui o rio, o lago, tá? Existe uma bomba aqui que puxa essa água, tá certo? Então, essa água, quando entra aqui do rio, ela é adicionada a produtos químicos, tá certo? Que nós vamos já ver quais são os produtos. Aí, esses produtos químicos são colocados aqui, vai ocorrer reação. Esses produtos formados, eles não se dissolvem na água, ele não se mistura na água, então eles formam uma espécie de um coágulo, de um floco, onde vai pegando as partículas em suspensão, a sujeira, e ele passa aqui por essa câmara, onde esses focos vão sendo, esses coágulos vão sendo aí separados, passando só a água, e aí quando sai aqui a água já sai bem melhor, porque várias dessas impurezas já ficaram aqui presas nessa câmara. Depois nós vemos também que ocorre aqui um processo de decantação, né? Onde ocorre a decantação, onde espera a água parar um tempão, a sujeira vai lá para baixo, como vocês viram no vídeo, e depois passa uma lâmina empurrando, soltando vagarosamente, soltando, né? Como viu aí no vídeo, a cada hora solta esse lodo que vai embora. Aí a água vem para cá, passa por um filtro de areia, de carvão, onde vai filtrar essa água, aí depois ela vem para aqui, onde vai ser purificada também, colocando o cloro para matar, tá aqui o clorador, onde vai matar, certo? Os micro-organismos, ok? Então, ó, como eu coloquei, ó, a água é bombeada de um lago ou de um rio, tá certo? Até um tanque, onde recebe produtos químicos, em geral uma mistura de sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio. A água passa por uma câmara, como nós vimos, de floculação, onde se completa a reação. Então essas substâncias vão reagir, tá? Vai formar o hidróxido de alumínio e o sulfato de cálcio. O hidróxido de alumínio é produzido formando flocos ou coágulos gelatinosos e insolúveis em água. Esses flocos vão agarrando as partículas, terra em suspensão, restos de folhas, etc., que estão sendo arrastados pela água. Tá? Aí quando passa naquela câmara lá que nós vimos, elas vão sendo detidas, só passa a água. A água vai então para um tanque de decantação ou sedimentação, onde circula lentamente, dando tempo que o resto que passou desse hidróxido de alumínio fique lá embaixo, arrastando consigo todas as partículas em suspensão existente na água. A seguir, a água passa por um filtro de areia que retém as partículas menores e outras impurezas. Finalizando, a água passa por um clorador, onde é introduzido o cloro, que se transforma em ácido clorídrico e assim mata os micro-organismos. Às vezes ainda adiciona o cal, né, o óxido de cálcio, tá? Porque o pH fica muito menor que 7, muito ácido, isso é até ruim para a própria turbulação também e também para chegar na nossa casa. Então eles colocam hidróxido de cálcio, tá? Para formar aí uma base para aumentar esse pH e o pH ficar próximo do neutro, que é um pH 7, né? Também adiciona alguns compostos de flúor, né, que vocês sabem, para a Organização Mundial de Saúde, para a parte de evitar cárie no dente. Então, ó, vamos fazer aí mais uma questãozinha aí sobre essa parte de tratamento de água. Presta atenção que pode aparecer questão desse tipo aí nos vestibulares, sempre aparece no Enem. O tratamento de água consiste nas seguintes etapas: coagulação, adição de cal hidratata, sulfato de alumínio ou cloreto de ferro, 3, pode usar também o cloreto férrico, tá certo? Ali nós mostramos só o alumínio. A floculação, onde nós vimos agrupamento de flocos pequenos em flocos maiores. A decantação, onde espera toda a sujeira descer, a água ficar em cima e a sujeira, o lodo lá embaixo. A filtração, depois passa a água por um filtro. A desinfecção, onde vai exatamente colocar quem? O cloro gasoso, que se transforma em HCl, tá? Matando. A fluoretação, exatamente a adição de substâncias, né? Ó, de ácidos, tá certo? Que contém o flúor, tá? Ou sais. E a correção final de pH, adição de óxido de cálcio. Em relação a esses processos, julguem os itens a seguir. Aí ele botou aqui os itens a seguir. Todas as etapas constituintes
em processos químicos de transformação das águas do rio e dos lagos em água potável. Olha, não são processos químicos, todas as etapas não ocorre reação química. Tem etapas que é só separação, é um fenômeno físico, para cá, para cá, para cá. Quando você tem separação de mistura, por exemplo, quando você tem lá uma parte lá da decantação, onde a sujeira desce, fica lá embaixo do tanque e a água fica em cima e aí ele leva a água limpa, né? Então ali você está só, nessa parte você está só separando a água da sujeira. Então separação de mistura é um fenômeno físico, você não está gerando nova substância, então é um fenômeno físico, tá? E ele diz que em todas as etapas ocorre processo químico. Não, ocorre processo químico, por exemplo, naquela etapa onde tem lá o clorador, onde ele pega o cloro e coloca na água e esse cloro reage com a água formando o HCl, que é o ácido que mata o micro-organismo. Então ali é um fenômeno químico, mas no próprio filtro, onde a água passa por um filtro de carvão, de areia, passa aí só a água. Então aquele filtro está só separando a água da sujeira. Então ali é um fenômeno físico. Então no tratamento de água, ele diz aí na letra A, todas as etapas é um processo químico? Não. Muitas delas é só separação de mistura, então é processo físico. E noutras, realmente é processo químico. Então voltando aí, ó, bem rapidinho aí, ó, acompanha aí na telinha agora, ó, vocês observam, deixa eu só apagar aqui, vocês observam aí que aqui, ó, essa é a câmara de floculação, é só os flocos vão ficando aqui retendo, passa uns, vão ficando aqui, vão ficando embaixo, então aqui é só separação de mistura, então é um fenômeno físico. Aqui, ó, decantação, fenômeno físico. O filtro aqui, fenômeno físico. O clorador não, já ocorre fenômeno químico. Aqui já ocorre fenômeno químico, coloca substância, tem reações. Então, existem processos que é químico e outros processos que é físico. O que errou aqui é que ele diz que em todas as etapas eu tenho um processo químico. Errado. No tratamento de água, em todas as etapas, eu não tenho processo químico. Algumas são só separação de mistura, é processo físico. Essas etapas constituem um processo de decomposição da água para retirar os seus diversos componentes, até obter a substância simples, água livre de impureza. Não, nós não vamos obter a substância simples, água. Todas essas etapas para o tratamento de água, quando a água sai, não sai água pura, sai uma mistura, né? Tá? Onde tem ali cloro, tá certo? Nós já falamos, flúor, tá certo? Então, no final, no tratamento da água, eu tenho a água pura? Não, tá? Eu tenho uma mistura, tá? Sempre a água aí é uma mistura nesse tratamento. Então tá errado também essa 1. A 2 diz, a fluoretação consiste na adição de flúor na forma de substância simples. Não, falso. Ele disse que adiciona, ó, ácido de flúor, tá certo? Ó, aqui, ó. Na fluoretação ocorre a adição de ácido de flúor. Então não é o flúor, ou um sal de flúor. O fluorsilicato de sódio, tá? Então, olha aqui como está errado. Diz, a fluoretação consiste na adição de flúor na forma de substância simples. Não, ele diz que são ácidos de flúor, sais de flúor, então a substância composta, está errado. 3. A água tratada é uma solução aquosa com vários solutos. A água tratada é uma solução aquosa com vários solutos. Não, ela não tem vários solutos. A água tratada é uma solução, sim, tá? Mas eu tenho ali a água, nós temos o cloro que também se transforma em HCl, nós temos o flúor. Então, nós temos uma água tratada sim, uma solução aquosa, mas não com vários solutos, ok? Aqui nós observamos que nós temos, a água é o solvente, nós temos outros líquidos aí, tá certo? Que são colocados na água, tá certo? Mas não tem essa proporção de ser vários solutos. E por último ele diz, o CaO, o óxido de cálcio, é uma substância neutra, que não altera a acidez de soluções aquosas. Falsa. O óxido de cálcio já é colocado para alterar a acidez da água. Por quê? Ó, quando você, olha aqui na telinha aí, quando você coloca a água e coloca o cloro lá no clorador para tratar a água, forma-se HCl. O HCl na água a gente sabe que separa, né? Ocorre uma parte aí o H+, e o Cl-, tá certo? E nós temos aí a presença do H+, que vai fazer com que o pH da água baixe, é um ácido. E o pH
muito menor que 7, ele é ruim, tá? Ele é como o nosso ácido, nosso suco gástrico no estômago, ele tem um pH baixo para reagir, para realmente fazer a digestão. Então, o que é que acontece? Ele adiciona o óxido de cálcio, porque o óxido de cálcio junto com a água, ele forma uma base. E essa base, CaOH2, ela vai reagir com esse ácido, que toda base reage com ácido. Então, se reage com esse ácido, tá? Depois que ele matou todos os micro-organismos da água, lá depois dele ter matado, aí coloca para reagir com essa base e aí vai ocorrer uma neutralização. Se vai ocorrer uma neutralização, significa que o pH vai chegar próximo do pH neutro, que é 7. Ou seja, vai ocorrer uma elevação do pH, porque o pH, quando eu coloco essa base, ó, que reage com o HCl que está lá dissolvido na água, nós vamos ter aqui, ó, o Ca com o Cl vai formar um sal, tá certo? E o OH com a água forma a água. Então, quando eu coloco o cal, tá? Ele modifica a acidez. E aqui está dizendo que ele não modifica, então está errado. Então, todos os itens estão errados. Ok? Beleza? Vamos passar aqui para mais uma questão aí sobre a água. Acompanha aí.